Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Rafinha, porque depois de uma Copa do Mundo que ele acabou ficando devendo, né, não saiu lá com moral muito alta da seleção e também com a torcida, o Rafinha agora vai voltar a jogar o resto da temporada no Barcelona, só que a imprensa espanhola tem noticiado coisas preocupantes para ele, né, de que o Barcelona estaria disposto a vender ele na próxima janela de verão, né. O fato é que eles noticiaram que o Rafinha fez uma requisição chave, a diretoria de jogar apenas na ponta direita, né, que é a posição de origem dele. O problema é que um clube repleto de incertezas, inclusive nas escalações iniciais, principalmente no setor defensivo, eles têm duas certezas no ataque, né, que é o Lewandowski como centroavante e como ponta direita o Ousmane Dembélé, porque ele é o melhor ponta da equipe, né? E assim, é aquela história, né? Quando a gente falava da contratação do Rafinha, né? Que eu pensava assim, não há muita lógica em contratar o Rafinha e se manter o Dembélé, porque eles jogam na mesma posição, vai improvisar alguém no lado esquerdo. Foi o que o Xavi fez no início da temporada. Ele imaginava o time assim, né? Com o Dembélé do lado esquerdo e o Rafinha do lado direito. Se esforçou para o Rafinha dar certo, jogando na posição de origem, mas não funcionou no início da temporada, tanto que o Dembélé voltou para a ponta direita, às vezes colocaram o Ansu Fati na ponta esquerda, e assim, a produção do Rafinha durante 15 primeiros jogos do Barcelona foi um gol e uma assistência, foi muito pouco para um jogador que vai custar aos cofres do Barcelona 72 milhões de euros, né? Um jogador que deve ter custado no mínimo uma alavanca. Então assim, essa questão que a gente coloca ele foi contratado a peso de ouro, ao ponto de que o Barcelona teve que colocar cláusulas de garantia do pagamento ao Leeds, que já tinha uma oferta grande do Chelsea, né, 70 milhões de euros à vista, né, e o Barcelona só podia pagar parcelado. E a questão é, eles colocaram essa cláusula de, até a gente atrasar um dia, a gente paga 15 milhões de euros em multa, essa é a questão. Então, assim, eles podiam fazer uma dívida gigantesca, que ainda podem, a gente não sabe a certeza financeira do clube, vai lembrar que o Barcelona caiu na fase de grupos da Champions League, então vai deixar de arrecadar uma grana bem significativa da UEFA. Então, essa questão é, o Barcelona, ele se colocou numa sinuca de bico, numa transferência que, vamos ser sinceros, não era tão necessária assim para essa posição. O Barcelona dependia muito mais de um lateral direito de qualidade. O que a gente para e pensa, analisando friamente a janela de transferência do Barcelona, tem transferências boas? Tem transferências ótimas. O Koundé é excelente, né? Faz uma boa dupla de zaga com o Ronaldo Araújo, né? A gente pensa, o Lewandowski é muito bom. Então, você tem boas transferências ali para o Barcelona, né? O Christensen de graça é uma boa oportunidade de mercado. Agora, Marcos Alonso, pelo amor de Deus, falta de respeito. Franck Kessié, não vejo tanta necessidade na contratação dele. Bellerin para lateral direito, entende? Se você não pegar 70 desses milhões loucos que o Barcelona colocou no Rafinha para colocar em um lateral direito de mais qualidade, o time poderia estar mais redondinho. E assim, o Marcos Alonso, por exemplo, eles pagaram ao Chelsea para contratar o cara. Chegou a esse ponto, eles pagaram para ter o Marcos Alonso, né? Eles tinham o Jordi Alba, que é muito mais jogador que o Marcos Alonso, né? Pode estar velho, pode não estar no auge. O Jordi Alba é muito mais jogador que o Marcos Alonso. E tinha o Baldé, que é um jovem mais promissor e melhor que o Marcos Alonso também. Então, essa falta de inteligência na janela de transferências é um problema, ainda mais para um clube que não tem tantos recursos assim para alocar. E a questão é, eles apostaram alto no Rafinha, foi a transferência mais cara. O Lewandowski custou 50 milhões de euros, o Koundé acho que 55 ou 60. Então assim, o Rafinha foi mais de 70 milhões de euros e até agora tem produzido pouco. E assim, ele não quer jogar na posição improvisada porque na posição dele tinha um jogador melhor. E assim, é aquele negócio, ele foi atrás do sonho dele, não dá pra jogar o cara, quem não quer jogar no Barcelona, né, um clube com história, é um clube que assim, marcou muita gente nessa última geração, mas é aquele negócio, né, você não vai pro Barcelona passeio, você realizou meu sonho, eu vou pro Barcelona, você vai ter que se esforçar para ser titular. Normalmente não é um clube com pé rapado jogando nessas posições, né? E o Dembélé na última temporada, pelo menos na segunda metade, conseguiu distribuir 13 assistências, né? Ele liderou a Europa em assistências nesse período, mais do que o Messi, mais que o De Bruyne. Então assim, ele sabia que tinha concorrência, ele sabia que ia ter um oponente muito duro pela posição. Então, assim, ele sabia dos riscos. No Arsenal, ele teria lá, obviamente, o Bukayo Saka, né, um dos clubes interessados. E no Chelsea teria quem? O Hakim Ziyech com sem vontade de jogar? O Sterling, o Pulisic, entende? Então, assim, ele escolheu o caminho mais complicado e, no momento, não tem conseguido trilhar esse caminho. Então, é uma situação complicada para ele, mas é aquela história também que a gente tem que falar do Barcelona. Foi atrás do cara, ele se esforçou para ir para o Barcelona, mas é aquela história. Havia uma necessidade tão real disso, porque o Barcelona não pode se dar o luxo de fazer
uma aposta para a posição, entende? Tinha que trabalhar mais incertezas e consertar cada vez mais as carências que o clube tem. Eu acredito assim, o time tem 3 meio-campistas excelentes, né? Como você tem o Frenkie de Jong, você tem o Pedri e o Gavi, né? Você podia fazer esse meio-campo certinho e já que o Demo está custando aos cofres, usa um dinheiro de uma transferência para ajudar a manter o cara e pega outra parte para pagar a transferência de alguém para a lateral direita, como eu disse, né? Porque esse está sendo o grande problema do Barcelona na temporada, as laterais, né? A gente não tem até agora um lateral esquerdo definido titular, que era para ser o Jordi Alba, vamos ser sinceros, ele não está jogando mal. E não tem um lateral direito definido até agora. Não é o Bellerin, não é o Sérgio Roberto, é impressionante isso. Então, para mim, faltou planejamento. E eu acredito que se fosse para investir esse dinheiro todo num atacante, né? Eu acho que a ponta esquerda era mais, assim, como podemos dizer, desesperadora do que propriamente a ponta direita, né? Então, a meu ver, o Barcelona não se planejou tão bem assim na janela de transferências. Óbvio que o time cresceu de produção, cresce de nível. Por exemplo, tem o Rafinha como um reserva, né? Não é uma notícia ruim, na verdade é um baita de um reserva de luxo, mas é aquela história, o cara aceita ser reserva do clube, né? Como é que vai gerir isso tudo? Então eu tô curioso para ver como vai funcionar essa questão do Barcelona da ponta direita. Eu acredito que o Dembélé continua titular. Para mim não faz sentido bancar o Dembélé porque ele é o jogador mais produtivo, ele é o jogador mais talentoso, ele ainda tem seus probleminhas no jogo? Tem. Não é um artilheiro, não é um cara que, como por exemplo, né, tem uma tomada de decisão tão perfeita assim, porque às vezes ele estende demais jogadas, ele faz firula demais, né? Então ele demora um pouquinho, mas no conjunto da obra ele produz mais, ele tem mais assistências, mesmo não sendo artilheiro, ele conseguiu mais gols até agora, então é meio difícil tirar aí o mérito do Ousmane Dembélé por ser o titular da posição no Barcelona. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.